Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus e já começamos, como a tua palavra diz, entrando pelas tuas portas com ações de graças. E já nos banqueteamos hoje, Senhor. Estamos totalmente cheios e saciados pelo teu Espírito, porque tu tem mostrado esse derramado entre nós. E é tão bom, Senhor, te sentir, te tocar, ver o teu agir. Nós queremos te agradecer, porque já poderíamos ir embora, Senhor, porque já conseguimos nessa manhã sorver da tua presença. Mas queremos agora compartilhar da tua palavra. Ainda tem, Senhor, uma parte que tu quer falar nessa manhã. Então nós queremos te pedir, Senhor, que a tua graça, o teu amor, o teu Espírito, a revelação no abrir dos lábios, seja conosco nessa manhã, Senhor. Quero te pedir também, Senhor, que tu não deixes ninguém fugir de um confronto contigo nesse dia, que ninguém possa se esquivar ou se esconder de ser confrontado, impactado pelo teu Espírito. Que seja a tua mão, a tua palavra, Senhor, e a tua voz ecoando em nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu já vi aqui que eu tenho bastante tempo, pelo menos uns 20 minutos. Então, como eu sou rápido, você trouxe a sua Bíblia, seu iPad, seu smartphone, seu telefone. Eu acho que melhora, Jaime. Me ajuda aqui com a minha pequenina Bíblia. Está tão pequenininha. Eu queria que você abrisse em, já não sei mais aonde, é Mateus. De manhã é sempre um problema para mim. Mateus 26. A gente vai ler a partir dos 69. Mateus 26, 69. Vamos ler uma história. Ora, todos abriram? Quem achou, fala amém. Quem não achou, diz misericórdia. Está mais fácil, né? Hein? 26, 69. Mateus 26. A gente vai começar a ler do 69. Eu perguntei, né? Quem achou diz amém, quem não achou misericórdia, esqueci de falar. 26 o quê? 69. E já colocaram até ali atrás. Ali está no NVI, né? Está um pouco diferente, mas não tem nenhum problema. Vamos lá. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhes dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Amém. Esse texto, creio eu que seja um texto que todos conhecem, né?
todo mundo já ouviu, é texto que a gente coloca na gincana quando a gente faz, né? Quantas vezes o galo cantou antes de Pedro negar Jesus, aí todo mundo manda 3 vezes, não. Pedro negou 3 vezes, o galo cantou 1 vez. Mas é sempre uma pegadinha na hora da gincana, todo mundo cai nessa. Então, na próxima aí você fica esperto. Quando tiver uma gincana bíblica, vamos fazer essa pegadinha para ver se alguém cai. Aí, a gente conhece, porque todos sabem que Pedro negou Jesus numa situação onde ele estava sozinho. E eu lembrei desse texto agora pela manhã, quando cheguei aqui, porque eu estava pensando como discorrer um assunto que eu queria falar, que eu quero, almejo, e vendo os irmãos aqui dando testemunho, movido pelo louvor, eu achei que esse era um texto legal, porque era um texto para a gente pensar hoje, porque muitos falam de como Pedro negou Jesus. Todo mundo sabe disso, né? E a negação de Pedro é uma coisa muito interessante, porque é uma palavra ouvida naquele mesmo dia. Eu queria que vocês imaginassem hoje, nós estando, cada um de nós aqui com Jesus, e ele falasse do amor que nós temos por ele, e falasse que nós iríamos negá-lo, e nós declarássemos uma frase como declaramos hoje. Aqui é o Senhor em meio ao louvor, falando assim: Senhor, ainda que me custe a vida, não te negarei. E Jesus fala para Pedro assim: mas hoje ainda, não é amanhã não, nem no mês que vem, nem no ano que vem, nem um dia isso vai acontecer na tua vida. Ele foi pontual no dia, ele disse para Pedro assim: olha, hoje ainda, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro não acreditava nisso. Talvez não, eu tenho certeza, Pedro não conhecia o seu coração. Eu acho que é Jeremias que fala, se não for Jeremias, é um profeta desse aí que diz: enganoso é o coração do homem e altamente corrupto. Não é porque o coração nos engana, é porque nós nos enganamos com ele. Quando as pessoas leem esse versículo, acham que o coração engana a gente, né? Mas não é verdade, é nós que nos enganamos com o nosso coração, ele é enganoso. Nós temos certeza, como Pedro tinha toda certeza, convicção de falar para Jesus, que ele morreria, mas não negaria Jesus. Jesus estava falando assim: Pedro, eu te conheço mais do que você conhece a você mesmo. Eu queria te falar que hoje ainda, hoje, você vai me negar 3 vezes. Creio eu que aquela noite foi uma noite que Pedro queria esquecer da vida dele. Porque quando nós caímos em algum erro, pecamos, nos desviamos, tomamos alguma conduta reprovável, a primeira coisa que nós pensamos é: eu queria esquecer esse momento. Eu queria que ele não tivesse acontecido. Eu acho que o fato de pensar dessa forma também nos impede de andar na luz, de procurar restaurar os nossos erros, de procurar acertar, de manter firme, pelo menos, o desejo do nosso coração de que era de morrer, mas não negá-lo. E Pedro fez isso. Pedro, ele tomou essa conduta. Por que eu sei disso? Nós estamos lendo dessa história em Mateus. Em Mateus ele fala com detalhes que foi uma mulher, uma criada, que confrontou Pedro, que falou: você é um deles, que falou por 3 vezes, e que nas 3 vezes ele negou, jurou, espraguejou e se esquivou de dizer que conhecia Jesus. E tem um texto, não sei se é de Mateus ou é de Lucas, que diz que nessa hora, quando o galo canta, diz que Jesus olha para Pedro e fita-o no olho. Olho a olho. Eu já parei para pensar nesse olhar, amados. Como é que era esse olhar? Se era um olhar de reprovação, de compaixão,
de misericórdia, se era aquele olhar do eu te disse, aham, não te falei? Sabia que tu ia fazer isso. Ou se era um olhar de amor dizendo assim, ainda há esperança para você. Estou contigo ainda. Vamos nos encontrar ainda, segura aí. Porque esse olhar deve ter destruído Pedro, porque ele saiu dali contando para todo mundo, porque Mateus conta a história, Marcos conta a história, Lucas conta a história, e João conta a história. Todos os 4 evangelhos que você lê, todos eles têm a história de Pedro, da negação de Pedro, quando ele estava sozinho. Não tinha ninguém com ele. Ele poderia ter omitido. Ou poderia não ter tido tanto detalhe. Porque muitas vezes a gente encontra o caminho do arrependimento. É um caminho assim, amados. Geralmente, a vida de Pedro nos ensina muito. Porque geralmente quando alguém peca, foge. Foge de Deus. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece com o pecado é a separação de Deus e o homem. O pecado, ele apaga o Espírito Santo. O pecado, ele cala a voz de Deus dentro do coração. O pecado turva a mente, turva a visão, turva as decisões, tira a certeza e rouba a fé. O pecado faz todas essas coisas. E possa ser qualquer um deles que você cometa. Pode ser uma mentira, pode ser uma atitude de ira, pode ser um pecado de prostituição, pode ser um roubo. Qualquer um deles, ele traz esse mesmo, essa mesma condenação sobre o ser humano. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele precisa de um lugar limpo para habitar. E o profeta disse que não pode andar 2 juntos se não estão de acordo. Não é assim? Esses dias eu vi um irmão pedir perdão no meio de uma reunião e falar assim, eu queria pedir perdão pelas coisas que eu penso, pelo meu coração, porque eu estava lendo que o Espírito Santo, ele não habita em lugar sujo, em lugar ruim. E eu parei para pensar e pensei assim, o Espírito Santo não pode habitar no meu coração do jeito que ele é. É bom quando a gente chega às conclusões de quem é o Senhor. Não é bom? Por quê? Porque nós pedimos, almejamos, sabemos que nós necessitamos. Eu sei, amados, que sem o Espírito Santo não somos nada. Eu sei. Eu me desespero quando eu sinto o Espírito Santo longe. Eu me desespero quando eu acordo de manhã e não tenho expectativas. Eu acho que isso não acontece só comigo. Acho que isso acontece com todos nós, sim ou não? Quem nunca acordou um dia de manhã e não sentiu alegria no coração? Se sentiu cansado, enfadado? Aquele dia que você não quer nem sair de casa, fala, vou ficar por aqui, quero falar com ninguém. É um sinal que algo na tua vida não está batendo de acordo com o Senhor, porque o correto é todo dia de manhã a gente acordar, vivendo os planos de Deus para nossas vidas. Amém? É motivo de alegria abrir os olhos de manhã e saber, Senhor, a tua misericórdia se renovou essa manhã sobre mim. Estou vivo, não morri. Tenho mais uma chance de acertar. Mais uma oportunidade de ter um relacionamento contigo. Mais uma oportunidade de ir mais longe, mais fundo, de conhecê-lo mais. Quantos têm costume de ler a Bíblia aqui? Ler a Bíblia. Sem mentira, tá, amado? Costume mesmo de ler a Bíblia, semanalmente. Hein? Diariamente. Diariamente todas... Isso. Entendeu? Essa parada aí. Porque cada vez que a gente lê a Bíblia, confronta, não confronta não? Sim ou não? Cada vez que eu leio a Bíblia, eu fico pensando e falando com o Senhor assim, Senhor, torna a nossa vida eficaz como a desses homens.
que era viva mesmo, funcionava. Dá maior agonia. Eu vi o irmão falando aqui hoje da cura da tuberculose. Maior alegria no coração, né? Embora achei pouco júbilo. Parece que é corriqueiro. Mas a gente tem que jubilar, porque é um milagre. É ou não é um milagre? É um milagre tremendo, amados. Você vê alguém fazer um exame tuberculoso, fazer no outro dia, está curado. Aí o médico, a medicina olha assim, o que houve? Jesus está vivo. Ele é o mesmo que era ontem, é o mesmo hoje e vai ser eternamente. Amém? Os milagres que eu leio na Bíblia é possível hoje vivê-los. Isso dá maior alegria quando a gente lê e quando a gente vive. Não é assim? Aí quando a gente lê, Senhor, torna isso, porque quando a gente ora por um enfermo, ele não fica curado na hora. Ontem eu orei pelo William, que estava com o pescoço duro, hoje, e aí, cara, como é que tá? Ele está com o pescoço mais duro ainda. Jesus. Não, o Jaime não pode orar. O Jaime só ora por inimigos. A fama do Jaime é que ele ora, a pessoa morre. Ele já está no... Deus só chama ele na última circunstância, assim. Vai lá e... Quando você chegar, ele já sabe o que vai acontecer. Então... Mas é pilha, a gente está brincando. Jaiminho já viu um cego enxergar. Jaiminho, a gente fazendo evangelismo na rua, uma senhora cega, catarata, não foi, Jaime, que deixou ela cega? Ímpia. Jaime olhou para ela e falou assim, você crê que Deus cura? Você crê que Jesus tem poder? Ela falou, creio. Ela crê mesmo, creio, então você vai enxergar. Orou por ela e ela enxergou. Fica botando pilha no velhinho, não, que o poder está no Senhor, amado, o poder está no nome de Jesus. Mas cada vez que a gente olha e não acontece, eu não sei vocês, né, mas eu fico frustrado. Eu falo, Senhor, tua palavra garante, Senhor. Eu não fiz porque, eu não orei porque é um costume nosso, eu orei porque eu acredito que vai acontecer. E eu quero ver acontecer. Amém? Porém, o que impede-nos de ver a vida de Jesus tão pulsante em nós é justamente os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, que nos impede de ter comunhão com o Espírito Santo, de saber o que fazer, de saber aonde se conduzir, de saber como andar. E aí Pedro, quando pecou, quando negou Jesus, ele fugiu. A primeira coisa que ele fez foi pescar. Eu encontro alguns pescadores por aí hoje. Tem um monte de gente no barco pescando. Mas não é dentro d'água, não é no mundo. Porque quando Pedro voltou para uma prática que ele tinha, ele era pescador. E aí ele voltou a pescar porque ele era pescador, a prática dele era essa. Quando ele conheceu Jesus, Jesus falou assim, eu vou te transformar em pescador de homens. Foi isso que ele falou. Eu até tomei um gancho uma vez ruim assim. No meu afã de evangelizar, estava na praia pescando, a gente gostava de pescar de tarrafa de madrugada na praia, né? E aí chegaram 3 caras estranhos assim, no meio da noite, na praia, e o Franco estava lá com a tarrafa, falou assim, vai lá, Sidão, dá um gancho naqueles caras lá, porque todo mundo chega perto, é uma oportunidade de ouvir de Jesus, né? Ainda mais na praia, 3 horas da manhã, está querendo ouvir de Jesus, né? Tá a gente lá pescando. Aí eu fui para lá ainda todo tímido na época, meio acanhado de falar. Aí a gente está falando de discipuladores, uma boa coisa para o discipulado é ensinar a falar de Jesus, amados. Bota na rua e manda falar de Jesus, que a pessoa vai perdendo a vergonha, vai falando, os novinhos aí precisam disso. Aí eu fui lá meio acanhado, e comecei a puxar uma conversa com o cara, eles perguntaram para mim assim, o que você faz? Trabalha em quê? Eu falei assim, eu era empresário, tinha uma fábrica de bolsa, agora eu sou pescador de homens. 3 horas da manhã em Grumari. Aí os caras olharam para a cara do outro, olharam assim para mim de cima a baixo, saíram, foram embora e eu não entendi nada, de repente caiu a ficha, né?
E aí, o cara me entendeu mal, rapaz, não é isso não. Não é esse negócio não, mas Jesus, a gente paga até os micos, mas Jesus, amados, ele nos chamou para ser pescador de homens. Ele falou para Pedro, a partir de agora você vai ser pescador de homens. É pregar o evangelho, vai pescar nessa praia. A gente só tinha que interpretar de maneira correta. E Pedro, quando pecou, o que ele fez? Ele voltou para o barco dele. Foi pescar peixe de novo, foi fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Tem um monte de gente pescando aí, né? Praticando as obras que fazia antes, interessados e buscando os alvos que tinham antes, porque de algum lugar o pecado desviou ele do caminho. O pecado tirou ele do rumo, o pecado tirou ele da rota. Isso é um risco, amados. Isso é perigoso. Isso é perigoso demais quando você sai da rota daquela que o Senhor escreveu. Porque você pode deixar o Senhor escrever a tua história, como você pode viver a história que o Senhor criou para você. Amém? Salmo 139, Jesus diz, através do salmista, porque toda a palavra é de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então o salmista declara que antes da gente nascer, Deus já tinha escrito o livro. A nossos dias, a nossa vida já estava escrito no livro. Nós podemos viver esse livro, como podemos querer escrever a nossa história. Porém, a nossa história nunca vai ser tão boa e aprazível quanto a história que o Senhor escreveu para nós. Amém? Mas para viver, ele tem que estar sentado no trono, não nós. Eu queria até trocar a peça do banco, tá, Flávio? Tirar o banco e botar um troninho, né? Um trono. É o trono da vida, não é o banco. Quem tem que reinar sentado no trono é o Senhor. Mas quando nós sentamos no trono e reinamos nós, tudo dá errado. Não é assim? Tudo dá errado. E aí, por que eu estou falando isso, amados? Porque eu tive uma noite que eu queria esquecê-la. Eu tive uma noite que eu queria muito não lembrar mais dela. E aí, estava ali sentado, pensando no que falar. Lembrei da história de Pedro. Estava ouvindo o cântico para o Senhor, louvando ao Senhor, falando céu na terra, e para o céu estar na terra, Jesus tem que estar no governo da vida. Quantos creem nisso? Amém? Eu tive uma noite assim muito terrível, que eu muito queria esquecê-la, mas não consigo esquecê-la. E aí eu preciso falar dela. Meu filho, eu tenho um filho desviado, que se envolveu num problema de trânsito. E eu vinha passando na hora, no meio de uma blitz, ele estava lá parado e eu fiquei muito confuso com a história que ele estava contando. E no meio daquela história deles, no meio da confusão, eu achei que o cara que estava falando, acusando ele de ter se portado de maneira errada, que o cara estava inventando, porque o cara me colocou na história sem me conhecer, sem me ver. Quando eu cheguei, o cara falou assim, não foi ele, apontou para mim. Eu tinha acabado de chegar assim no negócio. E nessa hora eu perdi literalmente a estribeira, como dizia meu pai. Eu perdi a estribeira. Eu desrespeitei os polícias. Tinham 2 policiais, depois chegaram mais 2. Desrespeitei o cidadão que estava lá, que também era polícia, que estava lá falando da história deles. Porque eu acreditei piamente que o meu filho estava falando a verdade. Acreditei, olhei e acreditei. Não tive noção, fui traído. Creio eu que pelo meu coração. Porque quando você julga qualquer causa, você tem que julgar segundo Deus, segundo o que Deus vê, não segundo a quem você conhece. Porque nem sempre quem está do teu lado, quem você mais conhece é quem está falando a verdade. E a verdade só quem pode mostrá-la é o Senhor. Amém? E no final da história, no frigir dos ovos,
eu descobri que estava todo mundo certo e o único errado era meu filho e eu defendendo o erro. Eu fiquei muito mal. Eu tive a oportunidade na delegacia de pedir perdão aos irmãos, aos polícias. Eu pedi perdão a cada policial e pedi perdão ao moço lá do carro, ao motorista do outro carro, por conta da história. E vim embora para casa com dever cumprido por ter pedido perdão, mas muito confrontado comigo. Porque eu não esperava, como Pedro, eu não esperava que naquela noite eu pudesse ser traído daquela forma. Eu pudesse ter tido uma reação que Jesus não teria. E o mais constrangedor, amados, de tudo, foi em cada um que eu procurei para pedir perdão, foi ter que falar assim, olha, eu sou um pastor. E cada vez que eu falava isso, a cara ficava vermelha. Eu sentia o quente assim na cara. Falando assim, eu sou pastor e minha conduta não é essa. Não é isso que eu ensino, nem para os meus filhos. E aí eu queria que você me perdoasse. Eu fui para casa confrontado, tenho estado esses dias confrontados com isso. E cheguei hoje e lembrei da história de Pedro, por quê? Porque eu acho que tal qual essa noite, eu acho que a noite de Pedro é uma noite que ele queria esquecer, apagar da vida dele. Tipo assim, eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu queria que isso ficasse apagado dentro de mim. Porém, a minha mente não consegue apagar isso. Mas eu creio que o meu Senhor tem um olhar misericordioso, como aquele de Pedro, e pode nos dar a chance de refazer esse caminho. Amém? Eu tenho orado, todos os dias eu peço para o Senhor me encher do Espírito dele. E essa semana eu senti na carne o que é você procurar o Senhor e achá-lo distante. E isso é desesperador. Isso é desesperador. Isso desespera o coração de qualquer um que está acostumado a viver sendo levado pelo Senhor. E aí eu queria aproveitar esse momento aqui desse nosso encontro, não só para confessar isso para vocês, mas para pedir perdão para vocês. Vocês não estavam lá, mas se um dia for escrever a minha história, eu quero que no Evangelho, no livro de cada um de vocês esteja escrito o que eu fiz, e espero que vocês vejam também como o Senhor reagiu a essa minha ação. Amém? Porque a graça do Senhor, ela nos possibilita andar, e ela é tudo que nós necessitamos, amados, na vida. Amém? Eu não sei quantos aqui têm uma noite que queriam esquecer. Uma tarde, um dia. Eu sei de uma coisa, mas eu quero me parecer com Jesus. Eu necessito disso. Isso é o que me move todos os dias, a querer me parecer com Ele, a ter o julgamento dEle. Às vezes sou até muito duro e insensível a sentimentos em detrimento da palavra. Que eu sou muito focado e guiado na palavra, eu não sou movido a choro, a sentimento. As mulheres sempre reclamam comigo, nossa, você é duro. Eu falo, eu sou guiado pela palavra. E aí eu não posso deixar que nada amoleça o meu coração, uma fala mole, um choro. Eu olho sempre aquilo que Deus quer. Eu tenho muita convicção da palavra do Senhor sobre mim. E se ver traído e tomando um caminho que o Senhor não andou, e se vendo traído por conta de uma circunstância, por conta de ser filho,
Eu não sei, até agora eu não consegui identificar por que eu tive essa atitude. Não consegui. Eu sei que eu andei na carne, não quero ver assim. Eu quero ver no Espírito sempre. Amém? Eu quero morrer por Jesus. Se eu tivesse que ver um filho preso, ou de ser preso, mas defender a verdade, é isso que eu quero fazer. Eu quero me parecer com Jesus. Eu escolhi isso para a minha vida, eu tomei essa direção na minha vida. Eu não quero voltar atrás disso de maneira nenhuma. Não quero recuar de forma alguma. Eu quero morrer pela verdade. Se um dia eu tivesse a oportunidade de poder morrer pelo nome de Jesus, eu ia ficar muito feliz. Essa é uma outra oração que eu faço a Deus. Eu não quero morrer doente. Por isso eu não me abalo com enfermidade. Falo, Senhor, eu não quero morrer doente. Quero morrer na obra. Quero morrer por causa do teu nome. Quero morrer fazendo aquilo que tu me chamou para fazer, me desgastando. Botei minha vida no teu altar e quero que ela queime até o fim no teu altar. Porque a vida só tem sentido nas mãos do Senhor. Amém? Então, eu queria pedir perdão para vocês. E quero motivar vocês, amados, a não viver uma vida assim. A saber, a fazer como Pedro, falar. Quando a gente erra, a gente tem que falar do nosso erro. Tem que pedir perdão, tem que detalhar. Amém? Pecado tem nome, dia e hora. Entrega a tua vida na mão do Senhor. Entrega e busca viver os sonhos do Senhor e pede a cada dia que o Espírito Santo guie você. Em nome de Jesus. Amém? Podemos orar?